Então, a definição de dor ela tem que ficar bem clara para nós conseguirmos entender, porque nós profissionais da saúde, nós vamos lidar com dor o dia inteiro, o tempo todo. Então, não tem como a gente atender um paciente com dor sem entender essa definição e entender a complexidade que essa definição traz para a gente na nossa prática clínica mesmo, tá? Então, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, ou seja, a partir desse ponto aqui, a gente já começa a entender que dor ela é subjetiva. Então, a partir desse ponto, só dessa primeira frase aí, a gente já começa a entender que a gente tem que tirar algumas questões, algumas falas, especialmente dos profissionais da saúde, em relação à dor. Porque dor a gente tem que compreendê-la no aspecto amplo do ser, do ponto de vista tanto emocional, aqui está falando da questão emocional, mas quanto social, psicológica, tudo isso vai envolver essa experiência. Então, ela é mesmo subjetiva. Então, quando o paciente falar que está doendo, a gente tem que acreditar que está doendo, porque muitas vezes parte do próprio profissional começar a fazer o nocebo mesmo, de que achar que aquele paciente está aumentando, está inventando. Lógico que a gente tem os ganhos secundários com a dor, tem todas essas questões, mas ela é uma experiência subjetiva. Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo. A partir desse racional, a gente entende que uma mesma experiência de dor para mim vai ser uma experiência de dor diferente para o Tiago, por exemplo, para o Paulo Júnior, para a Tatiane. Então, vão ser experiências diferentes, às vezes, partindo daquele mesmo estímulo, tá? Ela é semelhante ou associada ou semelhante àquela associado a uma lesão tecidual real ou potencial. Qual a Uhum. importância disso aqui, inclusive para a fibromialgia? Não necessariamente a gente vai ter que ter uma lesão no tecido para o paciente ter a experiência de dor. Isso aqui fica muito importante porque na fibromialgia vai ser assim. Então, não necessariamente tem que estar acontecendo algo no tecido naquele momento para o paciente ter a experiência de dor. Mas o que acontece para você ter a experiência de dor sendo que não tem mais uma lesão? É esse racional que a gente vai construir aqui ao longo dessa primeira parte da aula, beleza? Se ficar alguma dúvida aí, é só me falar. Eu acredito que essa definição seja tranquilo para todos aí, né? Então, o Global Burden of Disease Study, ele traz para a gente esse mapa aqui que eu trouxe porque eu achei muito interessante a gente entender o seguinte. Ele coloca em várias doenças como que são os dias vividos por incapacidade. Quando a gente olha esse mapa aqui, quando a gente vê esse roxo em todo o mapa, a gente olha aqui do lado esquerdo do mapa, nesses pontinhos, a gente vê que o roxo mais escuro é dor lombar crônica, dor lombar, né? E aqui a gente vê como que a gente tem uma condição que tem tamanha incidência, tamanha prevalência e que ainda a gente não consegue tratar bem. E isso aqui eu trouxe em relação à dor lombar, mas isso a gente está falando em relação a vários outros tipos de dores também. Se a gente pensar que a gente tem uma crescente de incidência e prevalência da dor crônica, a gente consegue também compreender que talvez a gente não esteja avaliando bem esse paciente e lá na ponta final tratando bem também. Porque a gente não conseguiu ainda fazer essa quebra, a gente está numa crescente de prevalência em relação a isso. Então, para a gente entender a gravidade que essas condições clínicas elas têm, tanto do ponto de vista micro, tanto para o indivíduo que está sofrendo, quanto ponto de vista macro, do sistema de saúde, como que ele fica sobrecarregado por nós profissionais não estarmos conseguindo avaliar e tratar esse paciente de maneira mais efetiva, tá? Então, a gente tem que uma em cada 5 pessoas sofre dor crônica no mundo.
Cara, é um mundo que a gente tem para trabalhar, são pessoas que estão aí muitas vezes não compreende a sua própria dor e o profissional também não compreende a dor dele e ele fica meio que no limbo. Então, vocês já passaram por isso na clínica de vocês, às vezes o paciente já passou por mais de 5 profissionais, já passou por médico, já passou por psicólogo, já passou por fisioterapeuta e ninguém consegue abarcar essa complexidade da dor e seguir junto com o paciente num caminho melhor de tratamento. E também, 1 em cada 3 pessoas no mundo precisa de reabilitação. Então, assim, a gente tem uma condição clínica, que é a dor, no caso, a dor crônica, uma condição clínica importante e que a gente não está sabendo como lidar na clínica com esses pacientes, tá? E para a gente começar a entender essa questão que engloba a fibromialgia e outras patologias, outras doenças crônicas também, a gente precisa sair de um raciocínio linear, ou seja, a gente cresceu mesmo, a nossa profissionalmente, a gente cresceu muito na parte, vendo a parte bio, né, a parte biológica do corpo, só músculo esquelético. E a gente começou a fazer, isso vem até por conta dos estudos também, desse racional que veio crescente na literatura científica também, no racional de causa e efeito. Então, se eu tenho uma dor lombar, eu tenho que ter algo que está ali no tecido me incomodando, me machucando, para eu ter essa dor. Então, a gente veio nesse construto racional mesmo ao longo da nossa profissão. Então, é muito tranquilo para a gente, no nosso consultório, quando a gente está avaliando, a gente ter esse viés cognitivo de já fazer esse raciocínio rápido. Se você encontra alguma questão de quadril, alguma questão na lombar, você já coloca aquilo como a causa da dor do paciente. E daí a gente tem que desconstruir muita coisa, porque não é só desconstruir na hora ali aquele raciocínio, a gente tem que desconstruir toda uma formação que a gente teve, não é abandonar, não é abandonar, lógico que não, mas a gente tem que remodelar todo esse racional que a gente teve ao longo da nossa formação, para a gente começar a entender que a coisa vai muito além. A gente tem muitos outros fatores que estão influenciando nesse indivíduo e que realmente estão influenciando na dor dele. E parece simples quando a gente fala, e na teoria a gente entende muito bem isso, mas vocês podem parar para pensar um pouquinho, na prática a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo nossa mente vai buscando uma causalidade para as coisas que a gente está. Isso nossa mente funciona assim. A gente busca uma causalidade para tudo que a gente está avaliando. E daí a gente tem que começar a ampliar isso e entender que o indivíduo ele é mais complexo que isso. Então, a gente tem fatores sociais, psicológicos, culturais, ambientais, que vão estar influenciando aquele ser e podem estar influenciando na experiência de dor, tá? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esses racionais e entender, na verdade, porque como na prática a gente vai atuar nisso. Porque muitas vezes a gente entende isso, aí quando a gente vai lá na prática, a gente exclui esses fatores e volta para o nosso bio, para a nossa zona de conforto. Eu vou E a ser gente pior. tem. Pode perguntar alguma coisa aí? Los e curiosos. Vou continuar aqui, tá? Então a gente volta para a nossa zona de conforto, que é Eu não tenho avaliar mais dentro do dúvidas. Só tem um áudio ligado aí, pessoal, se puderem fechar, fazendo favor. Então, a gente volta para aquele nosso ponto de conforto e faz uma avaliação dentro do que a gente já está acostumado, tá? Então, pensando no fator biológico, a gente tem que entender também que esse fator, o próprio fator biológico, ele também tem várias dimensões. A gente volta muito a olhar para músculo esquelético para entender o comportamento como se fosse alavancas e polias se movendo,
e a gente olha a cinemática, olha a cinética, olha o movimento, e a gente esquece que dentro disso a gente tem outros sistemas complexos atuando e interferindo no músculo esquelético. E a gente, dentro da formação, né, a gente faz essa construção de raciocínio com vocês, porque a gente percebe que muitas vezes há um esquecimento desses outros sistemas, e que isso diretamente ou indiretamente vai estar influenciando aquele indivíduo, ok? Então, a gente vai ter a questão do sistema nervoso autônomo, a gente vai ter a variabilidade do movimento, o controle motor todo envolvido, sendo que a gente tem um sistema nervoso central controlando tudo isso, e que nesse sistema nervoso a gente tem vários microsistemas neurobiológico, a plasticidade cortical, neuroimune, neuroinflamatório, tudo isso vai estar trabalhando concomitantemente, vai estar influenciando de alguma forma aquele corpo. Então, como avaliar isso? Como tratar isso? Então, o primeiro ponto é a gente entender que dentro dos fatores biológicos, a gente tem outros sistemas que não só o músculo esquelético, que a gente precisa voltar o olhar. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso quando a gente for lá para a fibromialgia. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Então, eu vou passar aqui para vocês, de uma maneira geral, para a gente começar a entender, a gente vai ter mudanças de alterações, no sistema, para a gente, que interferem na fibromialgia. Então, as modulações da dor dentro desse sistema vão estar alteradas, a gente vai ter um processamento errado dessas informações. Para isso, a gente tem que entender o que é neurofisiológico. Então, vamos passar aqui rapidamente para a gente entender como funciona o estímulo. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui que o chat. Ok. Como funciona um estímulo normal, fisiológico, dessa experiência de dor, para a gente entender quando ele estiver disfuncional, patológico, quando esse processamento não estiver sendo feito de uma maneira correta. Beleza? Isso daqui é bem explorado. Eu estou fazendo essas correlações para vocês entenderem o que a gente também, para quem não fez a formação, para entender um pouquinho de o que a gente aborda dentro da formação também, tá? Então, a gente explora essa neurofisiologia bem dentro do seminário 7, na neurovascular, na cadeia neurovascular, a gente fala muito sobre a neurociência da dor. Então, isso aqui é explorado lá, beleza? Então, do lado esquerdo aqui, ó, não sei se dá para ver o meu cursor, mas vocês vão ter um estímulo na periferia, seja esse estímulo mecânico, seja térmico, seja químico, vocês vão ter um estímulo que vai ativar um nociceptor, ou seja, vai ativar uma terminação nervosa livre. Esse estímulo, ele vai sair de um estímulo, seja térmico, mecânico ou químico, para um estímulo elétrico. E esse estímulo ele vai ser carreado, vai ser levado até o corno dorsal da medula. Acompanhe, acho que está dando para acompanhar meu cursor. Ele vai ser carreado até o corno dorsal da medula, onde ele vai ter o primeiro processamento, ou seja, vai ter uma sinapse. Chegando aqui, essa informação ela vai cruzar e ela vai lá para a via espinotalâmica. Então, ela decursa, ela cruza a medula e vai para a região espinotalâmica. Chegando aqui, ela sobe por essa via espinotalâmica, ela sobe pela via espinotalâmica e chega no tálamo. Estão me acompanhando até aqui? Quando ela chega no tálamo, essa informação ela é redistribuída para algumas áreas do cérebro. Então, olha só, eu vou passar o slide, a gente fez esse primeiro momento saindo lá da periferia, passando, indo para o sistema nervoso central, chegando na medula, decussando e subindo para o tálamo. Chegou lá no tálamo, ela vai ser distribuída essa informação para algumas vias principais.
E agora eu vou passar o slide onde terão essas vias principais, só para vocês não perderem a linha de raciocínio. Se perder, me fala que eu volto, beleza? Então, chegou aqui no tálamo. No tálamo, ela vai ser distribuída para 3 principais áreas. A primeira é o componente sensório discriminativo, que é a área de S1 e S2. Essa área ela vai ser responsável por fornecer para a gente informações da intensidade da dor. Então, quando o paciente fala lá na escala de dor de 0 a 10 que está doendo 8, é essa área que está dando essa informação, beleza? Do tipo de dor, ou seja, se é uma dor em queimação, se é uma dor em pontada, é essa área que vai discriminar o tipo de dor e o local da dor, a região onde dói, tá? Então, essa primeira área vai ser responsável por essa resposta, beleza? A gente Oi, tem uma Camila, outra área, desculpa te interromper, mas pode, o Ronaldo e a pode. Maria Luísa estão com o microfone ligado. Ronaldo e Maria Luísa. O Ronaldo fechou. Maria Luísa, se Não você sei puder se só tem como fechar. fechar. Obrigada. Fecharam aí. Obrigada, André. Obrigada, Ronaldo, Maria Luísa. Oh, Tatiane, né? Estava com aberto também. Então, a gente tem essa primeira área do componente sensório discriminativo e a gente vai para uma segunda área, que é o componente afetivo emocional. Essa área, ela é a área do sistema límbico, onde são processadas as emoções. Então, essa área vai fornecer como resposta o quanto que aquilo desagrada, ou seja, o quanto que aquele estímulo desagrada o paciente, o quanto é aversivo para o paciente. Porque a gente pode ter o mesmo estímulo, por exemplo, para o André e para o Ronaldo, mas o estímulo, aquele estímulo para o Ronaldo, ele vai, para ele, é muito mais aversivo do que para o André, por exemplo. Então, essa área vai fornecer isso, o quanto que aquilo desagrada o paciente de Eu acordo não com sei agora. as experiências que ele tem, as experiências prévias, que é feita na área cognitivo avaliativo. Então, a área cognitivo avaliativo, que é a área aqui do pré-frontal, ela dá para a gente essa resposta referente às experiências prévias que o indivíduo tem. Por exemplo, se eu tive uma dor lombar, em uma condição que aquilo foi muito incapacitante, muito doloroso, me gerou muito sofrimento, que são os 3 construtos que a gente tem que pensar na dor. Porque muitas vezes na dor a gente pensa muito na intensidade, e a gente foca muito na intensidade para, dentro do nosso consultório, ver como parâmetro de melhora, né? Então, o paciente chega, e aí, melhorou? Ah, estava 10, agora está 8, está 7, minha dor. A gente tem isso muito bem tranquilo, mas a gente esquece muitas vezes do sofrimento também, isso abarca também uma melhora. Então, quando a gente estiver falando de dor, a gente vai estar avaliando a intensidade, mas também a incapacidade funcional, logicamente, que aquilo está causando, e o sofrimento que aquilo causa para o indivíduo. Então, referente a essas experiências prévias, o indivíduo pode ter uma experiência muito ruim, isso ficar registrado. Se daqui a um tempo ele tiver uma outra dor lombar, ele pode fazer a conexão com aquela dor lombar que ele teve, aquela experiência muito ruim, e essa área ela ativar de uma maneira diferente, por exemplo, do Ronaldo, diferente do André, que teve uma dor lombar e aquilo passou, não teve muita importância para ele, não foi muito intenso, não teve muita incapacidade, não gerou sofrimento, então vai ser diferente a experiência que ele vai ter. Vocês entendem isso? Compreendem essas questões? Se tiverem dúvida, me perguntem, pessoal, que aqui eu estou tentando falar de uma maneira geral, mas só para a gente fazer algumas relações depois com a fibromialgia. E essas 3 áreas, elas não funcionam sozinhas, elas se conectam. Então, a gente vai ter o carteiro, que é o talo, a região do tálamo, distribuindo essa informação para essas áreas. Essas áreas vão dar uma resposta, um output, e daí a gente vai ter a resposta de dor. Beleza? Uma coisa importante é que a gente tem uma região aqui, vou voltar ao slide, ó, que é a modulação descendente da dor.
Essa região aqui da PAG e da medula rostroventral, ela recebe informações dessas áreas que eu falei com vocês, e ela faz uma via descendente lá no corno dorsal da medula, que pode modular essa dor para menos ou para mais. A gente fala muito da nossa farmacinha interna, liberar os opioides endógenos na nossa farmácia interna, por isso o exercício é importante para as condições clínicas, é porque ele ativa essa região. Então, ele ajuda a modular a dor através também, além de outras questões, dessa região aqui, ó, da modulação descendente da dor. Então, ele vai lá no corno posterior da medula e é capaz de inibir essa informação, diminuir essa informação. Só que adiantando para vocês, indivíduos com fibromialgia, geralmente eles têm essa via aqui, ó, disfuncional, ou seja, essa via fica incapacitada de inibir essa informação. E daí a gente vai entender como que a gente pode trabalhar para melhorar essa via do indivíduo e ela voltar a ter um comportamento mais funcional também. Beleza? Então, até aqui ficou claro essa questão da neurofisiologia, foi bem rápido, bem amplo, mas deu para vocês entenderem a ideia da neurofisiologia da dor, como ela funciona de maneira fisiológica? Tá ok para todo mundo aí? Deixa eu ver aqui as respostas. Beleza. Então, um ponto aqui, antes da gente passar para outra questão, é que nessa via aqui, durante esse processo. Pode falar. Durante esse processamento aqui, que vai da periferia até o sistema nervoso central, medula e centros superiores, a gente pode ter alterações morfoestruturais dessa via, que pode criar um ambiente pronoceptivo, ou seja, um ambiente para o paciente experimentar a dor, mesmo que aqui na periferia não esteja acontecendo mais nada. O que quer dizer isso? Que seja na região periférica ou seja na região central, pode acontecer alterações no processamento dessas informações, que pode criar condições que esse estímulo ele se perpetue e fique acontecendo, mesmo que não haja algo lá na periferia dando um estímulo nociceptivo mais, tá? E a gente vai ver isso um pouquinho na frente, quais são essas questões que podem gerar essas alterações morfoestruturais, que podem criar uma via disfuncional e o paciente ter a experiência de dor, mesmo não tendo uma lesão naquele momento, ok? Então, qual a diferença? Porque a dor, ela é protetiva, né? A dor, ela é importante para o indivíduo. Qual a diferença de uma dor crônica para uma dor aguda? Como é que ocorre esse processo de cronificação? Quais os fatores que podem influenciar nesse processo de cronificação? Então, para isso a gente tem que entender primeiro o que a dor crônica, como a dor crônica é entendida e como a dor aguda ela é entendida, tá? Então, a título meramente temporal, uma dor aguda ela é menor que 3 meses, ela tem uma duração menor que 3 meses, e uma dor crônica ela tem uma duração maior que 3 meses. Por que 3 meses? Porque a maioria das condições clínicas, elas melhoram em até 3 meses. Então, na média, as pessoas que têm qualquer condição aguda, elas vão melhorar em até 3 meses, tá? Falando da parte musculoesquelética. Só que a gente sabe que, por exemplo, uma cirurgia de grande porte, pode demorar um pouquinho mais que isso e não ser uma dor crônica. Mas aí a gente tem que entender essas particularidades. Mas para a IASP, ela é entendida dessa forma, que menos que 3 meses aguda e mais que 3 meses crônica, beleza? A dor aguda ela é entendida para a gente como um sintoma, facilmente entendido como um sintoma. Então, eu bati, eu me lesionei, eu torci meu tornozelo, eu torci meu joelho, eu vou ter um dos sintomas que vai ser a dor. Só que para o paciente isso é muito fácil de compreender. Só que o paciente teve a dor ali.
Aí não melhorou. Passou um mês, não melhorou. 3 meses, não melhorou. 6 meses, não melhorou. Aquilo para o paciente começa a ficar ele não começa a não compreender aquilo mais, porque na cabeça dele já era para ter melhorado. Então a gente começa a entender a dor crônica sobre outra perspectiva. Ela já deixa de ser um sintoma e passa a ser uma doença. E daí a gente tem que entender do ponto de vista tanto comportamental quanto neurofisiológico. O neurofisiológico foi um pouquinho do que eu falei para vocês, aquelas alterações morfoestruturais que vão acontecer em alguma parte daquela via que vão influenciar a experiência de dor, tá? Que vão fazer a manutenção desse sistema para o paciente ficar vivenciando essa experiência de dor. Quando a gente pensa na dor aguda, ela vai ter uma melhor aceitação e entendimento por conta disso que eu falei. Já a dor crônica, o paciente começa a não entender. Tudo que eu faço para melhorar não melhora, tudo que manda eu fazer eu faço não melhora, isso aqui já era para ter melhorado. Começa a ter um sofrimento maior, né, em relação a esse sintoma, e o paciente começa a ter uma menor aceitação em relação a isso, porque na cabeça dele já começa a não fazer sentido mais, tá? Envolve, quando é aguda, envolve alteração tissular e evento desencadeante detectável. Ou seja, ocorreu alguma coisa ali em algum momento que eu consigo detectar o porquê daquela dor acontecer. Já na dor crônica, a gente não tem uma relação tão forte com aquele fator mecânico que aconteceu, com aquela lesão tecidual, com aquela alteração tecidual. A gente começa a entender que, às vezes, onde dói e o evento que desencadeou, a gente não consegue detectar. Aí vocês vão ver que a gente vai ter dois tipos de dores, a dor crônica primária e a dor crônica secundária. Tem alguém com o microfone aberto aí de novo. Eu não escuto. Vai das 4 da manhã? Só um minutinho, pessoal, deixa eu fechar aqui. Depois vai para minha irmã. Então, a gente vai ter a dor crônica primária, a qual a gente não vai conseguir, vai ter acontecido algum evento, mas que a gente não consegue detectar esse evento, tá? E a dor crônica secundária, que a gente consegue detectar esse evento, mas ela é uma dor crônica. E a gente vai ver isso mais aqui à frente. E a dor aguda, ela vai ter um mecanismo comportamental de proteção necessário. Ou seja, se eu torci meu joelho, se eu lesionei meu LCA, por exemplo, eu vou ter um mecanismo de proteger aquela região na fase aguda. Eu vou começar a claudicar, eu vou começar a mancar, eu vou começar a tirar, a evitar jogar peso ali, logicamente, para um mecanismo funcional. Só que muito dos pacientes, quando tem dor crônica, eles mantêm um comportamento mal adaptativo, disfuncional. Ou seja, aquela lesão ela já melhorou, já não tem mais aquele evento tissular, mas o paciente continua com um comportamento mal adaptado, ou seja, o paciente continua mancando, mesmo que já não tenha mais a lesão e outros tipos de comportamento, que a gente vai falar mais à frente. Então, aqui a gente já começa a ver que a dor crônica ela é um pouquinho mais complexa do que a gente coloca no nosso dia a dia clínico. A gente tem vários fatores que podem influenciar e a gente tem várias condições comportamentais disfuncionais do paciente que podem perpetuar e interferir na melhora clínica dele, tá? Então, a gente vai ter que avaliar esses pontos para a gente conseguir realmente tratar esse paciente. Alguma dúvida nesse quadro? Então, vamos. E aqui, só para vocês entenderem, né, que quando a gente está falando da fibromialgia, a gente necessariamente está falando de um paciente que está no lado direito do quadro, está na dor crônica, tá? Então, a gente já tem todo esse aparato aí que a gente conversou nesse indivíduo
para a gente conseguir entender para melhor tratar. Então, a dor crônica, né? Ela tem um CID, ela já é vista como uma doença. A gente tem a dor crônica primária, com suas subdivisões, dor crônica generalizada, síndrome da dor complexa regional, orofacial cabeça, visceral e musculoesquelética. E a gente tem a dor crônica secundária. A primária é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai avaliar o paciente e a gente não vai encontrar um evento detectável que é compatível com a dor que ele sente. Já a dor crônica secundária, a gente vai ter um evento, por exemplo, uma osteoartrite de joelho. O paciente vai ter aquele evento que a gente consegue detectar, mas ele vai começar a ter a dor crônica e ter as alterações que a dor crônica em si promove, independente do evento, tá? Então, a gente vai ter as subdivisões também da dor crônica secundária e a fibromialgia está aqui. Ela é, então, a fibromialgia, por definição, ela é uma dor crônica primária e está na subcategoria de dor crônica generalizada, ok? Então, aqui é o paper, né, que traz essa definição, essa subdivisão da dor crônica primária para a gente. Eu vou deixar esse material todo lá no grupo da formação Busquê para vocês, tá? Disponível. Então, a dor crônica primária, por definição, ela é uma dor presente em uma ou mais regiões anatômicas, ou seja, ela já não é tão localizada, ela tem que persistir por mais de 3 meses para ser considerado dor crônica e está associada a um sofrimento emocional significativo e ou incapacidade funcional, e isso vai ter interferência nas atividades diárias e participação em papéis sociais. Olha como é que aqui a gente pode ficar bastante tempo falando só dessa definição no seguinte sentido. Se a gente está pensando agora, né, nessa aula, na fibromialgia, a gente vai ter aquele paciente que vai ter uma dor generalizada, vai estar por mais de 3 meses. Lembra que eu falei para vocês os 3 componentes da dor? Ela vai gerar a intensidade, mas ela também gera um sofrimento emocional significativo e uma incapacidade funcional. Então, são avaliações que a gente não pode deixar de fazer. E ela vai ter interferência nas atividades de vida diária e na participação dos papéis sociais. Então, como a gente não entender qual a interferência que isso está tendo na vida, no dia a dia do paciente e nas questões sociais, aquele paciente que deixa de sair porque ele está com dor, aquele indivíduo que não quer ir em algum grupo específico porque ele chega lá, ele é taxado como o cara que só reclama, a Maria das Dores, o Zé das Dores, enfim, que ele tem todo aquele nocebo que vem em cima dele em relação a isso. Então, como que a gente não avalia isso para a gente tratar esse paciente? O impacto que isso traz para a gente tratar esse paciente? Não tem como. E a gente tem que aprender a avaliar isso dentro do nosso consultório, para quando tiver que indicar para um outro profissional, a gente ter condições de indicar, saber por que a gente está indicando e saber realmente o impacto que aquilo está tendo na vida do sujeito, beleza? E não pode ser explicado por outra condição clínica. A gente vai ver isso nos mecanismos de dor, porque de fato a dor crônica, no caso da fibromialgia, ela está dentro do mecanismo nociplástico e ele é feito por exclusão. A gente vai ver isso agora, então por isso que está aqui na definição, que não pode ser explicado por outra condição clínica, outra condição crônica. Ok? Então, vamos entender onde se encaixa dentro dos mecanismos de dor, onde se encaixa a fibromialgia. A gente apresenta 3 mecanismos, segundo a IASP. Então, a gente tem a nociceptiva, o mecanismo nociceptivo, que é uma dor que surge do dano real ou potencial em um tecido não neural e devido à ativação dos nociceptores. Então, esse paciente vai ser aquele sujeito que vai chegar no seu consultório e vai falar, olha, eu estou com uma dor no meu ombro e está nessa região, ele consegue localizar, é uma região menor, uma região mais localizada,
quando eu faço esse movimento aqui, eu sinto que piora. Quando eu fico em repouso, por exemplo, alivia. Então, você vai começar a enxergar nesse sujeito que tem alguma questão, alguma ativação dos nossos receptores no local que está gerando essa dor. A dor, ela é proporcional à intensidade do estímulo. Então, se eu estou aqui, ele fala que dói pouco, se eu vou aumentando o estímulo para ele dentro do movimento que gera a dor, ele vai falando que a dor vai aumentando, você percebe que ela tem uma distribuição anatômica plausível ao local que o paciente está relatando a dor, tá? Essa aqui a gente tem, a maioria das nossas condições clínicas que a gente pega no dia a dia, a gente está dentro de uma dor nociceptiva, tá? Aqui é só a título da gente ir diferenciando para a gente chegar na nociplástica, que é o mecanismo de dor da fibromialgia. Então, depois a gente vai para uma dor neuropática, que obrigatoriamente a gente tem que ter uma dor por lesão ou doença do sistema somatosensorial. Se você for lá na distribuição de dor primária e dor secundária, você vai ver que a neuropática ela só está na subcategoria da dor secundária. Por quê? Porque obrigatoriamente você vai ter que detectar uma lesão ou uma doença no sistema somatosensorial, ou seja, você vai ter um evento que desencadeou aquela dor, tá? Então, você tem que conseguir na clínica ou através de exames, achar essa lesão, essa doença no sistema somatosensorial. Os descritores da dor neuropática, o indivíduo ele tem que relatar queimação, formigamento, choque elétrico, coceira profunda, que são características que remetem a uma dor neuropática, tá? Outra coisa importante, quando você for fazer a avaliação, na avaliação neurológica, você vai ter alguma alteração, seja de sensibilidade, seja de força, seja de reflexo. Quando você for fazer essa avaliação sensorial, ela vai ter uma distribuição, por exemplo, do dermátomo que está acometido, ou se for pegar só um nervo, você vai ter naquela região que corresponde ao nervo uma alteração nessa região, então vai ser compatível com o que você tá avaliando ali, beleza? Então, quando presente as alterações sensoriais, elas também são distribuídas de maneira anatomicamente plausível. Aí a gente vai estar diante de uma dor neuropática. Então, se a gente avaliou, aí quando a gente vem aqui, ó, na dor nociceptiva, vocês vão fazer a avaliação dentro das cadeias musculares. Então, vocês vão fazer a avaliação das cadeias, vocês vão fazer os testes para exclusão. No seminário 4, lembra que a gente passa para vocês quando é uma dor lombar, quando é uma dor sacroiliaca, quando é uma dor do quadril. Vocês vão fazer todas aquelas avaliações, todas as avaliações das cadeias, excluiu, não encontrou nada. Aí a gente tem característica neuropática? Não, não tem característica neuropática. Fiz o exame neurológico completo, fiz os testes neurodinâmicos negativos, não tem característica neuropática. Então, eu vou pensar no mecanismo nociplástico. O que seria o mecanismo nociplástico? É uma dor que surge de uma nocicepção alterada. Lembra que eu falei que no processamento, na neurofisiologia lá da dor que eu mostrei para vocês, que sai da periferia e vai para o sistema nervoso central e tem uma resposta de dor. Em alguma parte daquela região, a gente vai ter alguma alteração, que vai ter uma interpretação errada, alterada. Mesmo que a gente não tenha um dano no tecido, a gente pode ter a experiência de dor. Então, a gente vai ter uma dor que surge de uma nocicepção alterada, apesar de não haver evidência clara de dano tecidual real ou potencial, ou seja, a gente não consegue detectar esse dano, e ainda assim a gente tem a ativação dos nossos receptores periféricos. Então, ele é um diagnóstico por exclusão. Então, a gente tem que excluir, por isso que a gente precisa fazer uma avaliação bem feita. A gente precisa excluir o mecanismo nociceptivo e neuropático. Se a gente come mosca e não faz uma avaliação bem feita, a gente joga ele, às vezes, no mecanismo nociplástico, sendo que tem outras questões ali que a gente tem que olhar, tá? Então, essa avaliação ela tem que ser completa por conta disso também.
E a gente tem uma disfunção insuficientemente tecidual, ou seja, em relação à lesão, e mais do processamento da informação. A dor, ela vai começar a ter um caráter desproporcional à natureza e extensão do estímulo. Então, vai ser aquele indivíduo que vai chegar para você, falar, por exemplo, que tem uma dor nessa região escapular, você vai avaliar. Você faz todos os testes, faz toda a avaliação, você não encontra nada importante nessa avaliação, e o indivíduo fala que a dor ela começa a ter um caráter mais difuso, já não fica tão pontual. Você começa a fazer a avaliação, você começa a ver que não tem uma relação diretamente com a mecânica do movimento. Ele fala: olha, às vezes eu faço isso aqui e não dói nada. Às vezes eu estou parado, eu sinto uma dor insuportável. Às vezes eu vou pegar um copo, dói muito. Às vezes eu estou pegando uma caixa, não dói nada. Você começa a ver que ela é desproporcional a, a mecânica do movimento, tá? E essa extensão também começa a ficar desproporcional, ela começa a atingir uma área maior, menos localizada. Aí a gente está dentro do mecanismo de dor nociplástica, que é onde encaixa a fibromialgia, e o que que a gente tem de critério para a gente identificar uma dor nociplástica? Então, a dor, ela tem que ser crônica, como eu falei para vocês, ou seja, ela tem que durar mais que 3 meses. Então, ela vai começar a ser uma dor difusa, uma dor pegando uma área menor ao invés de ser mais localizada, mais regional. Ela vai ser desproporcional ao tecido onde dói. Foi tudo que a gente conversou agora. Só que o paciente também, ele tem que relatar, isso tem que ser relato do paciente, sinais de hipersensibilidade na região onde dói, onde a dor está presente. Então, ele vai falar que aquela região ela é mais sensível, tá? Você vai ter comorbidades, desculpa, também associadas. O paciente ele vai ter uma sensibilidade à luz, ele vai ter sensibilidade a cheiro, a odor, ele vai apresentar déficit, alguma questão de sono, vai ter uma fadiga envolvida, alteração na atenção, então, necessariamente, ele vai apresentar alguma comorbidade. Então, se o paciente vai apresentar isso, a gente tem que avaliar isso, porque às vezes isso não é importante para o paciente, ele não acha importante ele relatar durante a avaliação. Então, se você ativamente não perguntar para ele sobre essas questões, às vezes vai passar batido e você não vai conseguir entender esse indivíduo, o quão sensível ele está em relação a essa condição dele, tá? Então, essas questões, elas têm que estar na avaliação de vocês. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode trazer isso da teoria e colocar na prática, beleza? E a gente tem que conseguir, dentro do nosso consultório, dentro do nosso dia a dia clínico, evocar fenômenos neurofisiológicos. Então, o paciente ele pode apresentar uma alodínia, uma hiperalgesia, uma somação temporal, e a gente tem que fazer os testes para a gente evocar esses fenômenos na prática, no nosso dia a dia clínico, para a gente colocar também dentro de uma dor nociplástica. Então, ele vai ter. Compreende que aqui, acho que fica bem claro que ele vai ter alterações muito além de uma mecânica e que essa avaliação ela tem que fazer parte do nosso dia a dia clínico. E como que a gente vai avaliar isso? Porque às vezes a gente fala aqui, a gente entende, aí chega lá na hora de avaliar, a gente só avalia as questões mecânicas, a gente faz toda a avaliação como se fosse nociceptiva, a gente não tem respostas suficientes ali e a gente não avança na nossa avaliação, a gente para por ali, e aí por vieses cognitivos que eu falei para vocês lá do modelo mais linear que a gente está acostumado, a gente já coloca uma resposta para aquilo e já trata. E a gente não faz uma boa avaliação. Ok? Então, o que seriam esses fenômenos neurofisiológicos? A alodínia é um comportamento que a gente tem um estímulo inócuo, ou seja, algo que não geraria dor, ou seja, eu passo minha caneta aqui na minha mão, isso não gera dor. Só que no paciente
vai gerar dor. Então, é dor a um estímulo inócuo, ou seja, um estímulo que não era para ser dor. A hiperalgesia é um estímulo que geralmente é doloroso, por exemplo, eu começo a dar uma ponta, não sei se vocês estão me vendo aqui, que eu estou sem meu. Deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou fazendo. É um estímulo que a gente está realizando que é doloroso, que é para ser doloroso, um estímulo nociceptivo, só que é um estímulo leve e o paciente relata muita dor. Então, é um estímulo que era para ser doloroso, mas o paciente interpreta como uma dor muito mais exacerbada. Aí a gente vai ter a hiperalgesia. A somação temporal é um estímulo que a gente vai somando parâmetros e naturalmente o indivíduo ele habituaria. Só que o indivíduo, por exemplo, com fibromialgia, ele sensibiliza. Então eu começo a dar um estímulo no mesmo local, repetitivo, da mesma intensidade, no mesmo tempo. Quando eu fico dando esse estímulo aqui, naturalmente a gente vai habituar a esse estímulo. Só que esse paciente, ele começa a sensibilizar essa região ao invés de habituar. Então, essas avaliações são testes sensoriais quantitativos que a gente tem que realizar no nosso dia a dia clínico. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem. Essa primeira imagem aqui, ó, a gente tem as terminações nervosas livres, a de cima, tá? A gente tem as terminações nervosas livres, que aí tem um estímulo periférico, seja químico, térmico, mecânico, que vai ir ao longo da fibra, só que aqui ele vai ter uma amplificação desse estímulo, e o paciente, ao invés de relatar dor, ele pode relatar uma dor exacerbada, uma hiperalgesia, tá? Então, aqui eu só estou usando essa imagem, essa primeira imagem, para explicar a hiperalgesia. O objetivo dessa primeira imagem não é isso, mas só para vocês entenderem, tá? Então, esse daqui, a gente tem uma amplificação, é como se essas curvinhas aqui para cima, ó, fosse a amplificação de um estímulo que geraria dor aqui no final, só que ele gera uma dor maior, tá? Aqui é para mostrar que a gente tem uma fibra beta, por exemplo, somatosensorial, que ela carrega informações embaixo aqui, informações de toque, por exemplo. Então, se eu embaixo aqui eu toco com uma pena na minha mão, a resposta final será o toque. E a fibra de cima é uma fibra que carrega informações nociceptivas. Só que a gente pode ter, tá vendo que aqui agora uma liga a outra, no finalzinho aqui, ó, na segunda imagem, uma fibra sendo ligada à outra aqui. A gente pode dar uma informação de toque e por alterações aqui, por um brotamento neural, por exemplo, por alterações morfoestruturais, morfofuncionais, a gente começa a ter essa ligação de uma fibra que leva informação tátil para uma fibra que leva informações nociceptivas. E daí o estímulo que era como produto final toque, vira um estímulo, dá como produto final uma resposta de dor. Então, aqui é só para mostrar que essas alterações podem acontecer e a gente ter uma má interpretação, uma alteração processual desse estímulo, que é o que a gente vem falando ao longo dessa aula aqui. Beleza? E a modulação condicionada da dor, a CPM, é um teste que a gente faz para a gente ver se aquela via descendente da dor, lembra que eu falei que ela pode inibir lá no corno posterior da medula? Se aquela via ela está funcional ou disfuncional, para a gente compreender para que tudo isso? Para a gente compreender o que a gente vai fazer no nosso dia a dia clínico, na nossa prática clínica. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, se a gente tiver uma alodínia, eu ponho a região de dor do paciente é aqui, na região da escápula. Eu ponho minha mão, que é um toque que não era para sentir dor, e o paciente relata dor. Faz sentido eu fazer alguma coisa de terapia manual naquela região? Ou se tem somação temporal na região, que eu vou ficar dando estímulos repetitivos, por exemplo, nessa região. Faz sentido isso? Não faz sentido. A gente vai ter que encontrar outras maneiras para a gente conseguir tratar, e a literatura traz quais são essas maneiras, tá? A gente pode, adiantando aqui, usar a terapia manual em alguns casos para a gente
que o paciente aceita bem, que modula bem a dor dele a curto prazo, a gente pode utilizar, mas isso não vai ser o fator principal, tá? Mas isso a gente vai ver mais à frente, só adiantando aqui. E se essa via de modulação da dor, ela tiver disfuncional, a gente vai ter que entender que na hora que a gente for tratar, o estímulo que a gente vai dar para esse paciente, ele tem que ser diferente. Porque o paciente, ao invés dele habituar, ao invés dele, o sistema dele está sensível e ele não consegue modular esse estímulo. Então, a gente tem que entender isso para a gente saber que o estímulo na frente que a gente vai dar vai ser diferente, tá? E a gente vai conversar como e quão diferente isso tem que ser. Aqui só para vocês, uma outra maneira de mostrar isso para vocês. Então, a gente tem aqui no início um estímulo que não é nocivo, ou seja, um toque, e aqui a intensidade do estímulo na horizontal, aqui a intensidade do estímulo que vai aumentando. A gente está com um estímulo não nocivo, o paciente apresentou dor, ele tem uma alodínia. Aí a gente continua dando esse estímulo começa a ser nocivo, começa a acionar os nossos receptores. O paciente vai ter uma dor proporcional à intensidade do estímulo. Então, a linha aqui que está contínua, ela é um estímulo fisiológico. À medida que eu vou dando um estímulo maior, o paciente vai sentindo mais dor. E a linha tracejada aqui é a hiperalgesia. Eu dou um estímulo pequeno e o paciente já relata muita dor, tá? Então, aqui a gente está dentro de uma questão fisiológica e aqui a gente está dentro de um padrão patológico. Então, fizemos essa parte geral para vocês conseguirem entender um pouco do que eu vou falar agora, que é a fibromialgia. Não teria como eu entrar na fibromialgia sem vocês basicamente entender essa linha de raciocínio e esses conceitos, porque na avaliação a gente vai avaliar essas questões, senão vocês iam ficar sem o entendimento disso, tá? Alguma dúvida até aqui eu posso seguir? Tá rápido, tá tranquilo? Me dá um feedback aí, pessoal. Vou continuar aqui. Então, uma das definições da fibromialgia é que ela é uma síndrome expressa por dor crônica. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa aqui. Beleza. Obrigada, Jurema. Obrigada, Paulo. Vamos continuar aqui então, pelo feedback. Então, a fibromialgia, ela é uma síndrome expressa por uma dor crônica, que a gente já entendeu todo o contexto da dor crônica, generalizada no corpo, que leva à redução da função física e ao uso frequente de serviços de saúde. Olha como que logicamente que toda definição ela não vai abarcar a complexidade de uma condição clínica, né? Mas olha só do que a gente viu daqui para trás, o quanto que isso é generalista, essa definição. O quão isso não traduz o que realmente é um paciente com fibromialgia, tá? Mas aqui é apenas uma definição, e essa definição acho que agora fica bem clara para vocês, mediante tudo o que a gente conversou. Então, a estimativa mais recente da prevalência mundial da fibromialgia é de 1,78, tá? Ela comete a cerca de 2,5% da população brasileira. Olha a população, quanto que tem a população brasileira, gente? Agora eu não sei de cabeça aqui não, mas 2,5% da população brasileira é muita coisa. E a gente tem muito subdiagnóstico e a gente tem muito hiperdiagnóstico. A gente tem as avaliações erradas, porque a gente vai ver que a fibromialgia ela não tem um padrão ouro de diagnóstico. Então, a gente tem muitos casos que deixam de ser diagnosticados e muitos casos que são diagnosticados errado por falta de conhecimento de tudo isso que a gente vem conversando, tá? Então, é a segunda doença reumática mais prevalente no Brasil. A primeira é a osteoartrite. Então, assim, a gente está lidando realmente com um problema importante de saúde. E acomete mais mulheres com idade entre 20 e 55 anos. Isso é importante porque quando a gente vai fazer a nossa avaliação, se a gente está com uma
faz a avaliação, a gente vê um mecanismo mais nociplástico, a gente faz toda a avaliação de todo o contexto desse indivíduo. É uma mulher, tá? Entre 20 e 55 anos. Isso tudo vai somando parâmetros para a gente chegar, né, na fibromialgia. Então, como não tem um padrão ouro, todas essas informações elas têm que ser realmente captadas, armazenadas, para a gente ter um construto para chegar na fibromialgia, beleza? Em relação à fisiopatologia, isso daqui tem muita coisa para a gente conversar. Eu só trouxe aqui um geralzão do que pode estar acontecendo. A gente tem várias teorias, né, várias coisas que a gente já sabe que acontece, para a gente entender como que a gente tem que avaliar essa questão bio de maneira multidimensional. Lembra que eu falei que às vezes a gente se apega ao bio, mas também faz o reducionismo em relação à parte musculoesquelética? Mas a combinação de interações entre neurotransmissores, estressores externos, hormônios, sistema nervoso autônomo, sistema oxidativo, anticorpos, citocinas e construtos comportamentais, várias coisas envolvidas na fisiopatologia da fibromialgia. Então, a gente tem fortes evidências para anormalidade múltiplas do sistema nervoso central e periférico também. Lembra que lá quando a gente falou sobre a neurofisiologia, pode ter uma alteração em todo aquele sistema que leva a informação, tanto no sistema nervoso periférico ou central. Então, essas anormalidades múltiplas, elas criam um processamento disfuncional e mantém essa experiência de dor do paciente com fibromialgia e outras condições crônicas também. Então, a título de diagnóstico, não existe um processo diagnóstico padrão ouro para fibromialgia, não temos. Então, a gente tem que entender como que a gente vai fazer essa avaliação para a gente chegar no melhor diagnóstico, no sentido de ser mais assertivo nesse diagnóstico. Lógico que a gente não faz o diagnóstico, né, um diagnóstico clínico, mas a gente tem que entender de todos esses conceitos, até para quando esse indivíduo chegar, porque muitas vezes esse diagnóstico é feito errado por alguém lá atrás, e esse indivíduo já chega falando que tem fibromialgia, como é que você vai saber se realmente ele tem, se você não entende todos esses processos que pode estar envolvido? Então, se você suspeita que não é um caso de fibromialgia, você vai indicar para o profissional para ele fazer uma reavaliação, tá? Então, é importante a gente entender isso. E o Colégio Americano de Reumatologia, ele traz uma classificação, uma tabela para os critérios diagnósticos de fibromialgia. Então, a gente teve esse critério lá sendo feito em 1994, depois, se eu não me engano, ele foi revisado em 2010 e a última revisão foi em 2016. Quais são os critérios que eu tenho que ter para incluir meu paciente no rol da fibromialgia? Então, a gente vai ter, nesse primeiro, depois eu vou dar um exemplo para vocês que vai facilitar. Nessa primeira parte aqui, ó, dos critérios, primeira coisa, tem que ser dor crônica, né? Então, a gente tem que estar falando de dor mais que 3 meses, esses sintomas mais que 3 meses. Aí a gente vai ter a escala, o índice de dor generalizada, que é esse WPI aqui. Deixa eu ver minha setinha aqui. Esse WPI tem que ser maior ou igual a 7. E a escala de severidade de sintomas, elas têm que ter um score igual ou maior que 5. Ou o WPI ser de 4 a 6 e a escala de severidade de sintoma maior que 9. Como que é feito isso? Aqui embaixo a gente tem o WPI, que coloca várias regiões do corpo e o indivíduo vai marcando aonde ele tem dor, tá? Depois a gente vai ter um segundo momento aqui, que é a escala de severidade da dor, que é o 2 aqui em negrito embaixo para vocês, que a gente vai questionar a respeito de fadiga, de sono, de sintomas cognitivos. E daí a gente vai ter que ter aqueles números para a gente caracterizar como fibromialgia. Mas eu vou mostrar outra forma aqui para vocês que vai ficar mais fácil. Aqui. Então, a gente vai ter
Primeira pergunta, que é o do índice de dor no generalizado. Nos últimos 7 dias, você tem dor ou desconforto em quais regiões? Cada pontinho que o indivíduo vai colocando é um ponto que é somado para aquela escala, tá? E ele coloca os pontos aqui. Depois a gente vai, pergunta 2, em relação à fadiga e cansaço, nos últimos 7 dias. Aí não senti, 0. Senti leve ou suave, sinto de vez em quando, 1 ponto. Sintoma médio, 2 pontos. Sintoma forte, 3 pontos. Pergunta 3, em relação ao sono. Sono não reparador, acordou cansado, como se não tivesse dormido o suficiente nos últimos 7 dias. Não sinto, 0 pontos, a mesma coisa. Sintoma leve, 1, médio, 2, sintoma forte, 3 pontos. Aí a pergunta 4, em relação à dificuldade de raciocínio e memória, a mesma coisa. E pergunta 5, durante os últimos 6 meses, você sentiu dor de cabeça, dor ou cólica no abdômen inferior, abaixo do umbigo? Aí 1 ponto para cada resposta, tá? E no final, é porque obrigatoriamente ele tem que ter mais que 3 meses de sintoma. Aí você vai no lateral direito aqui, ó, você soma os pontos, igual eu falei para vocês, das duas escalas, do índice da escala de severidade de dor, e a gente vai ter um paciente que satisfaz os critérios de fibromialgia, ele tem que ter essas 3 condições atendidas, ou seja, aquele índice, ele tem, aqui faltou o íconezinho aqui, o índice de dor generalizada maior ou igual a 7, a pontuação da escala de gravidade dos sintomas tem que ser maior ou igual a 5, ou o índice de dor generalizado de 4 a 6 e a pontuação maior ou igual a 9 da escala de dor, tá? Da severidade. Tem que ser uma dor generalizada, ou seja, quando ele marcar os pontos lá onde dói, vão ter várias regiões, tem que ser pelo menos 4 ou 5 regiões que tem que estar presente, e a gente não inclui dor no maxilar, tórax e abdômen dentro daqueles pontos para definição de dor generalizada. Então, ele tem que ter esse critério 1, esse critério 2 e, obviamente, o critério 3, que o sintoma tem que estar presente pelo menos 3 meses. Tá? Então, segundo o Colégio Americano de Reumatologia, esse tem que ser feito dessa forma para o diagnóstico de fibromialgia. Ok? Uma coisa importante são os diagnósticos diferenciais, né? Que aí o médico vai realizar, que muitas vezes nem toda dor generalizada é a fibromialgia. E aí que está muitos dos erros que acontecem na hora do diagnóstico. Então, você pode ter condições reumatológicas, condições neurológicas, infecciosas, que mimetizam características da fibromialgia. E isso pode ser confundido e ser feito um diagnóstico errado. Então, é importante saber que existem várias condições que também vão gerar dor generalizada, tá? E aqui esse box eu trouxe para vocês, falando algumas características da fibromialgia e outras síndromes centrais. A gente tem, então, a dor que vai ser difusa, vai ser migratória, então é aquele paciente que vai relatar para vocês que uma hora está doendo o braço, outra hora está doendo o cotovelo, outra hora está doendo as costas, ela vai realmente andar, ela vai ser uma área maior. A gente pode ter algum componente neuropático associado, então o paciente pode relatar alguma parestesia associada. A gente tem questões da fadiga, frequentemente fadiga, distúrbio do sono, memória. Então, tudo isso que a gente veio conversando são questões que a gente tem que avaliar na nossa rotina para a gente incluir como no critério de fibromialgia. E para a gente também saber o que a gente vai tratar, porque se eu tenho 2 pacientes com fibromialgia, a gente sabe que o distúrbio do sono é muito importante naquela condição. E o outro, às vezes, a fadiga é mais importante. Eu vou abordar de maneiras diferentes. Então, a gente tem que fazer esse levantamento de todas essas condições e ver qual que a gente vai abordar primeiro, qual é importante estar influenciando muito naquela condição clínica para deixar o sistema mais sensível, uma sensibilização central maior, porque o paciente com fibromialgia, em algum grau, ele vai ter sensibilização do sistema nervoso central. Então, a gente tem que entender essas condições para a gente tratar,
Então, aqui, igual eu falei para vocês, ó, lembra lá nos critérios da dor nociplástica? Vai ter sensibilidade à luz, a barulho, a odor. Muitas vezes tem sintoma visceral associado, ou seja, é comum indivíduos com fibromialgia ter síndrome do intestino irritável. Aí a gente volta lá para a formação no seminário 5 da parte visceral, a gente fala muito sobre isso, porque às vezes a gente pensa que a abordagem visceral é só ir lá e fazer a técnica. Não, a abordagem visceral é a gente saber, a gente questionar sobre as questões viscerais, a gente saber como orientar em relação às questões viscerais, a hora também de passar para um outro profissional. Isso tudo faz parte de uma abordagem visceral, tá? Então, a gente tem que entender o que está acontecendo com o paciente. E quando eu falei para vocês das questões dos sistemas que estão interagindo, esse estudo aqui traz para a gente que indivíduos com fibromialgia têm alterações na variabilidade da frequência cardíaca. A gente sabe que quanto menor a variabilidade de frequência cardíaca, é pior. Então, esses indivíduos, eles têm alterações. Quando a gente está falando em variabilidade da frequência cardíaca, a gente está falando em qual sistema? O sistema autônomo, simpático, parasimpático. Então, esse sistema também, o que os estudos vêm mostrando é que eles também têm um grau de comprometimento com a fibromialgia. Não só a fibromialgia, tem outras condições também, que, como a dor lombar inespecífica, né? Que também a gente já tem estudos mostrando que tem uma alteração na variabilidade da frequência cardíaca. Então, assim, a gente tem outros sistemas envolvidos em relação a isso. Então, o que esse estudo traz é que ambas as medições, não vou entrar em detalhes, mas a gente tem o domínio do tempo e da frequência para avaliar a variabilidade, né? Que ambos os domínios, eles foram utilizados para mensurar e que a gente tem a menor variabilidade de frequência cardíaca em pacientes com fibromialgia comparado com indivíduos saudáveis, e um aumento da atividade simpática. Quando a gente tem um aumento da atividade simpática, a gente não tem um aumento da atividade simpática em relação a uma coisa só, né? A gente tem um aumento da atividade simpática para tudo que o sistema nervoso simpático está envolvido. Então, olha como que esse efeito ele vai virando um efeito dominó mesmo. A gente tem que compreender isso de maneira geral, tá? O treinamento resistido melhorou a variabilidade de frequência cardíaca em pacientes com fibromialgia, só que pacientes com síndrome da fadiga crônica foi reduzido apenas no sono. É o que esse estudo traz para a gente de uma conclusão geral. Vou deixar, não sei se eu já deixei, mas vou deixar para vocês lá no grupo. Vale muito a pena a leitura, tá? Para vocês começarem a entender como esses sistemas estão relacionados e essas alterações vão influenciar diretamente no indivíduo, no dia a dia dele, ok? E aqui eu trouxe também para vocês em relação ao sono e à dor crônica. Esse estudo aqui, ele traz, eu coloquei até embaixo para eu não esquecer de falar para vocês, ele traz um guia para a interpretação das informações. Ele é bem prático, ele é bem legal. Ele pega a teoria. Tá, beleza, eu sei que isso aqui está acontecendo, mas como é que eu avalio isso? Como é que eu vejo isso no meu dia a dia? E ele coloca isso na prática. Então, é outro que eu recomendo muito a leitura, e ele faz uma tabela bem grande lá para você determinar os hábitos disfuncionais, digamos assim, do indivíduo em relação ao sono e como você pode atuar em relação a isso, tá? Quando a gente vai em relação à dor crônica e à insônia especificamente, e falando aqui nesse movimento bidirecional em relação às dificuldades do sono, não só a insônia, mas a gente tem uma relação bidirecional, ou seja, a dor influencia no sono e o sono influencia na dor, tá? Só que o que vem sendo evidenciado mais até o momento é que o sono ele influencia mais na dor do que a dor influencia no sono. Ou seja, se a gente pensar nessa relação bidirecional, mas com o sono tendo um pouquinho de influência maior, quando a gente pensa na dor, ela fica secundária. Se a gente não atuar lá no sono, a gente não faz de forma efetiva a atuação na dor, porque é como se ela fosse primária. Ela acontece e piora a dor, não a dor acontece e piora o sono. Isso acontece, essa relação bidirecional.
mas o que os estudos vêm mostrando é que o sono está influenciando mais. Então, olha a importância da gente fazer essa abordagem com o indivíduo, fazer a higiene do sono ou fazer outras questões também que a gente tem que trabalhar sobre esse indivíduo em relação ao sono, se a gente quer tratar bem o paciente com fibromialgia, tá? Então, o sono também, a insônia, no caso, ela pode precipitar ou perpetuar o fator da dor, fazer a manutenção dessa dor e também trabalhar sobre o aumento da intensidade dessa dor, tá? E ela pode ser uma barreira para realmente a gente fazer um manejo efetivo da dor crônica. E realmente é uma barreira muito importante. Se a gente não entender essa barreira, não passar a importância disso para o paciente e juntos não entrarem no consenso que é importante trabalhar isso, a gente pode ficar com uma barreira aí bem importante para a gente chegar no nosso resultado final, que é o alívio dos sintomas e melhora da qualidade de vida e na capacidade funcional desse paciente, tá? E a gente tem que o impacto da dor no dia a dia, da função do dia a dia desse paciente e na satisfação de vida, diminui muito quando você, aumenta muito, no caso, o impacto da dor aumenta muito quando você tem a insônia. Então, a insônia associada à dor, ela muda como o sujeito percebe a satisfação da vida. Olha onde a gente está indo. Olha como a gente está ampliando isso. Então, todas essas questões são importantes a gente avaliar, beleza? Tá, e vamos para a avaliação. Se a gente pensar em tudo isso que eu falei para vocês, não que a gente não vá avaliar o bio, a gente pode ter drives periféricos ali que estão sendo gotas que estão mantendo aquele sistema mais ativo ainda, mais sensibilizado ainda. A gente vai fazer avaliação do sujeito do ponto de vista mecânico. Mas você acha que isso, você ir lá ver padrões de movimento, disfunção do movimento, se isso vai ser muito relevante na sua avaliação? Vocês acham? Dentro de tudo que a gente falou? Então, assim, vamos avaliar, faz parte da avaliação, não é excluir isso da avaliação, mas é entender que isso é uma pequena parcela de um todo muito mais importante. Então, por exemplo, vou avaliar as cadeias, vou avaliar a parte visceral, vou avaliar, mas eu vou avaliar com um olhar um pouquinho diferenciado. Vou avaliar se esse padrão de movimento ele está disfuncional, porque o indivíduo pode estar fazendo uma proteção ali, e esse padrão de movimento se perpetua de maneira disfuncional, mesmo não tendo uma questão periférica, um drive periférico lá, uma lesão tecidual ativa. Isso a gente vai avaliar as cadeias, se isso estiver dentro de um padrão de movimento, eu vou trabalhar disfuncional? Claro que eu vou trabalhar. Quando eu vou avaliar o visceral, eu vou entender o quanto que aquele visceral pode também, por exemplo, se o indivíduo tem síndrome do intestino irritável, aquilo pode estar gotejando ali para sensibilizar mais o sistema. Eu vou atuar com orientações em relação à parte visceral? Vou atuar com orientações. Vou fazer avaliação? Vou fazer avaliação. Então, uma observação aqui em relação a isso é que a dor, ela pode causar... A gente vai ter dois indivíduos em relação à questão motora. Vai ser aquele indivíduo que vai inibir, que vai ter uma fraqueza, uma inibição motora, ou seja, ele vai proteger aquela região, não vai querer mexer, porque ele acha que se mexer dói. Então, ele vai criando uma inibição motora, uma fraqueza muscular naquela região. E eu vou ter aquele indivíduo, que não sei se vocês já pegaram, mas é aquele indivíduo que toda hora está contraindo a região sem ele perceber. Ele começa a fazer uma contração daquela região o tempo todo, o tempo todo. E aquilo vai criando uma facilitação motora, é como se o sistema entendesse aquilo que está fazendo toda hora, ele começa a facilitar aquela via. Então, ele vai começar a usar aquilo de maneira constante, que não é feito para usar de maneira constante, ele vai começar a gerar uma tensão muscular. Então, a gente vai ter esses dois indivíduos, a gente vai ter que avaliar o que esse indivíduo está fazendo. Porque se ele estiver fazendo uma inibição motora, eu vou lançar a mão de questões, junto com todo o trabalho, que a gente devagarzinho vai ativando aquela musculatura de uma maneira diferente, passando segurança para o paciente, aquele movimento no DOI que ele pode ativar,
E a gente vai fazendo o trabalho contrário. Se ele estiver facilitando o tempo todo, a gente vai ter que relaxar, a gente vai ter que usar técnicas para relaxamento daquela região. Aí técnicas não só locais, mas também técnicas sistêmicas, que aí a gente vai falar também. Beleza? E aqui eu deixei para vocês algumas escalas que podem ser usadas com esse paciente. Então, a gente pode usar o inventário breve de dor, né? Que o paciente vai lá e colore a região onde está doendo. Vocês vão ver que o paciente vai colorir regiões muito amplas, não vai ser aquela coisa localizada, vários lugares. Você tem um inventário de sensibilização central, que é para você ver o quanto que existe, se existe, né, uma sensibilização central nesse paciente, que na fibromialgia em algum grau vai ter. A gente tem a escala tampa de cinesiofobia para ver o quanto que o paciente tem medo de movimentar aquela área por achar que o movimento é doloroso, que vai causar a dor nele, e a escala de pensamentos catastróficos. Então, são escalas que vocês podem utilizar, eu vou deixar disponível para vocês também. Então, o multidimensional, ou seja, a gente saiu daquele âmbito reducionista e começamos a ampliar no sentido. Quando eu falo do reducionista, pessoal, não é que não é importante. É importante, mas não tem só aquilo, entende? Então, a gente começa a ir por um contexto. Então, eu vou ter que entender a história familiar desse sujeito, o trabalho, a parte social, emocional, sono, alimentação, nível de atividade física, isso tudo tem que fazer parte de uma avaliação. Porque, por exemplo, se eu quero passar, isso a gente fala muito também, se eu quero passar uma atividade para o paciente para casa, quais são as barreiras para ele aderir àquela atividade? São familiares? Porque se ele tem três filhos pequenos, não tem ninguém que ajude, por exemplo, a mulher a arrumar a casa, a fazer a comida. Você acha que ela vai, naquela confusão toda, às vezes ela vai ter condições de parar para fazer uma atividade? Será que talvez não é mais importante a gente ver como é que é o trabalho dela, mesmo que a gente não inclua exercício físico, que é diferente de atividade física, a gente aumente a atividade dela durante o dia, ou seja, se no trabalho ela pode andar um pouquinho mais, se ela pega o ônibus no ponto A, se ela não poderia pegar no ponto B para a gente aumentar o nível de atividade dela, e depois a gente pensar do ponto de vista exercício físico, como é que é esse meio social, como é que as pessoas elas veem a dor dessa paciente, como é que ela relata isso? Ah, eu vou na casa da minha mãe fala isso, isso e isso, meu marido só fica falando isso, isso e isso. Quanto que isso gera um sofrimento, um impacto no sofrimento para ela? Isso tudo a gente vai ter que avaliar, não tem jeito, a gente vai ter que entender esse contexto para a gente ver como é que a gente vai tratar, ok? E aqui é um índice de qualidade de sono de Pittsburgh que vocês podem utilizar também para avaliar a qualidade do sono do paciente. Então, eu tirei desse livro, é um livro que eu até indico, é muito, muito legal, ele é muito prático, quem quiser. Eu tirei essa imagem dele. Então, a gente tem, a nível de atividade, a gente realmente tem que entender sobre sono, alimentação. Eu não falei muito sobre alimentação aqui, mas eu até deixei um artigo para vocês. A alimentação ela é muito importante dentro desse contexto. A gente tem que perguntar sobre as questões alimentares, porque ela, por exemplo, além disso, mas se tiver uma síndrome do intestino irritável associada com uma alimentação muito inflamatória, a gente sabe todas aquelas questões intestinais que a gente fala lá no seminário 5, né, sobre a importância de uma boa qualidade, uma saúde abdominal. A gente sabe o quanto que aquilo influencia. Você não vai perguntar sobre alimentação, nível de atividade física, questão de relacionamento, em relação aos pensamentos. O paciente acha que essa dor vai melhorar? Como é que está o pensamento dele em relação a essa dor? Ele tem uma preocupação enorme com isso toma uma proporção na vida dele muito grande, ou nem tanto, porque se tomar, durante o seu tratamento, você vai ter que desconstruir esses pensamentos com ele, senão ele não vai melhorar. Você lembra daquelas áreas que a gente falou lá na neurofisiologia, das áreas do sistema límbico, na área das crenças, das experiências prévias? Tudo aquilo está ali armazenado. Se a gente não trouxer isso para fazendo no nosso tratamento condutas que sejam positivas para ele em relação ao movimento, em relação à autoeficácia, a gente não vai conseguir
melhorar a qualidade de vida e os sintomas desse paciente. Beleza? O enfrentamento, como é que ele enfrenta isso? Ele enfrenta bem essa dor? Ele vai lá e fala, não, vamos fazer, vai dar certo, vai acontecer ou não? Ele começa a se fechar, a achar que nunca vai melhorar, que não quer mais lutar contra aquilo, que é daquele jeito mesmo, que já foi um monte de profissional, que aquilo não tem mais jeito. Isso tudo a gente vai ter que trabalhar, e muito disso a gente trabalha com educação na dor, tá? E em relação às pessoas, que é o que eu acabei de falar, como é que as pessoas em volta reagem à dor que o paciente relata, à dor que ele sente? Porque muitas vezes a gente vai ter que, se possível, conversar com os familiares também. Isso vai ser parte do tratamento, tá? Então vamos ao tratamento. Já estamos acabando, tá, pessoal? Então, o que que a gente faz com tudo isso que a gente avaliou, que a gente pegou de informação? O que que a literatura traz para a gente? De maneira geral, eu acho que já ficou bem claro, até pelo que a gente conversou, que o foco ele vai ser um tratamento multimodal. Então, a gente vai visar a melhora dos sintomas, a gente vai visar o aumento da qualidade de vida, muitas vezes o manejo desses sintomas, né? Porque às vezes o paciente ele vai ter flare-ups, ele vai ter agudizações, e ele saber como manejar essas agudizações é importante, como ele fazer o manejo de tudo, todas essas informações que a gente está dando para ele, como ele vai fazer o manejo disso é importante. O autogerenciamento, a gente vai ter que ter, dentro de tudo que a gente conversou, sono, alimentação, exercício físico, a gente está falando de mudança de estilo de vida, né? Então, e isso é difícil para caramba, é difícil para a gente, né? Como é difícil para a gente, às vezes, incluir um exercício físico no nosso dia a dia. Então, a gente sabe que é difícil. A gente vai ver que os exercícios aeróbicos, eles são bem legais para pacientes com fibromialgia, porque eles atuam de maneira sistêmica a deixar esse sistema menos ativo, e ele também atua lá, o resistido também, mas eles atuam lá na modulação descendente da dor também, que a gente conversou. Esse paciente ele vai ter que ter uma equipe multidisciplinar, então às vezes a gente vai ter que estar em contato com o médico, vai fazer uso de alguma medicação, ou psicólogo, a gente vai dentro do que ele apresentar para a gente vai ter que ter uma equipe junto com a gente, se possível, né, na melhor das hipóteses. E o mais importante, ele tem que ter adesão ao exercício, que é o mais difícil para a gente fazer. Isso aqui é o mais difícil para a gente fazer, porque geralmente ele agudiza com o exercício e ele acha que em algum momento ele agudizou com o exercício e ele acha que aquilo piora a dor dele e ele começa a evitar o exercício. E a gente quebrar esse ciclo nem sempre é fácil, tá? Então aqui eu trouxe para vocês as recomendações, né, desse guideline, o que que traz para gente? Educação em dor. Primeiro aqui, ó, recomendações gerais. Educação em dor, nível A de evidência. Então, assim, a educação em dor, dentro de tudo que a gente falou, ela vai ter que acontecer ao longo do processo, e é um processo, e é uma questão muito importante da gente realizar, tá? Quando a gente vai para as recomendações para as terapias não farmacológicas, o exercício, nível A de evidência, exercício aeróbico, mas também exercício de força, tá? Então, a gente tem que ter em mente, trabalhar com paciente com fibromialgia, a gente não pode excluir esse passo a passo, tá? A gente não pode excluir essas recomendações. Então, a gente não pode ficar só na terapia manual. Não vai ajudar esse paciente. A gente pode usar para alguma questão específica a curto prazo para modular sintoma? Pode, mas não é esse o fator principal para esse tipo de indivíduo. E a gente traz esses assuntos aqui, igual a fibromialgia, porque a gente discute isso muito na formação. A gente tem que saber em como, a gente tem as ferramentas, mas o raciocínio clínico que a gente traz na formação, eu acho que é o mais importante. Porque tá, beleza, mas qual momento que eu vou usar isso aqui? Isso aqui agora é viável de eu usar? Porque nem sempre vai ser. Então, assim, só que o raciocínio que a gente, pelo menos a gente tenta levar de maneira muito enfática dentro da formação, é a gente saber realmente isso que a gente está conversando. Onde que a gente quer chegar, qual o racional que a gente faz de entendimento daquela condição e o que que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente tem os exercícios, terapia cognitivo-comportamental, também nível A,
E ele coloca aqui terapias alternativas, que aqui ele coloca do lado de direito, ó, na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sexta linha. Ó, tai chi, yoga, acupuntura, isso tudo pode entrar como fator associado no nosso tratamento. Ou seja, a gente pode utilizar de outras questões, sabendo que isso não exclui utilizar o que a gente falou agora. Beleza? Aqui eu não vou entrar em detalhes, que são as questões medicamentosas, tá? Só aqui para vocês verem, ó, só um detalhezinho. Olha onde o opioide está. Olha o nível de evidência dele, 5D. Só para vocês fazerem um racional aí para vocês críticos do que acontece no nosso dia a dia, né? Então, o Colégio Americano de Reumatologia, como tratar a fibromialgia? Exercício físico, terapias, terapia cognitivo-comportamental, tai chi, yoga como terapias complementares, mindfulness, que é muito legal para fazer, a gente pode fazer body scan, relaxamento, a gente trabalha sobre o sistema nervoso autônomo também, bem legal. A gente vai ter, né, as desordens do sono, que são importantes aqui para a gente trabalhar. Esse paciente vai ter problemas como estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, isso tudo a gente vai ter que envolver outros profissionais no tratamento. A EULAR, que traz para a gente aqui outras questões que caem nas mesmas recomendações, mas que aqui entra também a hidroterapia. Então, a gente tem aqui como recomendações específicas, exercício aeróbico de força, terapia comportamental cognitiva e terapia multimodal entrando aqui. Aí ele coloca aqui também acupuntura ou hidroterapia, tá? E para controlar gerenciamento do estresse, ele coloca mindfulness. E aqui coloca também yoga e tai chi. Então, são outras questões que a gente pode abrir mão e pedir ao paciente, caso ele tenha afinidade para realizar outras terapias também. Então, essa revisão traz para a gente que a gente tem evidências de qualidade moderada, de que o tratamento aeróbico de curta duração na intensidade recomendada para aumento de aptidão cardiorrespiratória produz benefícios importantes em pessoas com fibromialgia, em medidas, em quais desfechos, né? Função física e possivelmente dor e trigger points. Já temos uma evidência limitada de que o treinamento de força melhora uma série de resultados. Quais desfechos? Dor, bem-estar global, função física, tender points e depressão. E em relação ao exercício de flexibilidade, a gente não tem evidências suficientes. Beleza? Então, como é que ficaria o tratamento desse indivíduo? Primeiro ponto, a gente tem que educá-lo em dor. Tudo isso que a gente falou tem que acontecer, a gente tem que educá-lo em dor. Segundo, a gente tem que fazer que ele volte a confiar que o sistema de movimento dele pode ser utilizado de forma segura. Então, a gente tem que dar boas experiências motoras para ele. A gente tem que fazer nos exercícios, o foco do exercício não vai ser se eu estou fortalecendo, se eu estou alongando, o foco se eu estou reorganizando alguma questão, o foco do exercício ele vai sentir dor nesse exercício? Esse exercício ele sente conforto? Ele vai se sentir seguro para você voltar a dar ele experiências boas e ele voltar a confiar que aquilo é possível, tá? E devagarzinho, cognitivamente, ele entender que isso vai ser um dos tratamentos importantes para ele. Ele tem que sentir bem-estar inicialmente, senão ele vai ficar naquele ciclo de dor e não vai sair daquilo porque ele acha que o movimento piora a dor dele, tá? Então, a gente tem que inserir e testar recursos hipoálgicos complementares. O que é isso? A gente fez o movimento, ele se sentiu seguro, está evoluindo. Vamos utilizar de outras questões? Aí a gente pode entrar tanto em questões farmacológicas, outros recursos que podem dar o alívio da dor nele, que aí é o médico que vai fazer, ou a gente pode indicar, por exemplo, o tai chi, a yoga, o body scan para relaxamento. Daí a gente vai introduzir outras coisas e ver se aquilo tem uma resposta legal e se a gente pode incluir
no nosso rol de ferramentas para o tratamento desse indivíduo, tá? Aí a gente vai inserir, adequar atividade física, atividade e o exercício físico, é o que eu falei. A atividade, a gente vai ver no contexto dele, geral. O que que ele faz no dia a dia que eu posso aumentar o movimento dele geral do dia a dia? Sabe, dentro de casa, o que que eu posso pedir para ele fazer dentro do que ele já faz para ele aumentar o nível de atividade dele? Fez isso, o que que eu posso agora fazer de exercício físico que ele vai aderir? Tá? Então, o exercício físico, o mais importante é a dosagem. Eu vou mostrar para vocês que esse paciente, muitas vezes com uma dose pequena, ele sensibiliza muito. Então, a gente vai ter que trabalhar nessa dosagem. Mais importante de que qual exercício eu vou colocar, é o quanto de dose eu vou colocar naquele exercício. Tá? Isso é muito importante. E aí a gente vai transformar o estilo de vida, porque a gente vai ter que trabalhar se o sono for uma questão importante, é sobre o sono. Se a questão psicológica for importante, a gente vai trabalhar junto com outros profissionais com essa questão. Alimentação, vamos trabalhar junto com a nutricionista. Então, isso daí a gente vai ter que transformar esse estilo de vida. Assim, o tratamento ele fica multi-interdisciplinar, não tem como, tá? E para a gente fechar, em relação à dose do exercício. Nessa figura aqui, a gente traz do lado esquerdo indivíduos saudáveis e do lado direito indivíduos com dor crônica. E aqui a gente tem a medula rostral ventromedial, que é uma das regiões que capta aquela informação do que está acontecendo no centro superior e faz a via descendente modulatória da dor, que vai lá no corpo posterior da medula. O que que acontece? Quando eu dou essa setinha aqui do meio, é a intensidade do exercício. Vamos primeiro no indivíduo saudável. Eu vou aumentando a intensidade do exercício, aquela intensidade leve que não tem efeito nenhum, porque para você ter efeito do exercício tem que gerar um estresse, né? O exercício tem que gerar um estresse no organismo. Então, inicialmente, a gente dá um exercício muito leve, não está gerando estresse nenhum, então a gente não está tendo retorno disso. Quando a gente vai aumentando a intensidade, a gente vai gerando um estresse nesse indivíduo. E esse estresse começa a produzir algumas substâncias que começam a gerar analgesia. À medida que a gente vai subindo, a gente vai aumentando a analgesia. Se a gente subir muito, aumentar muito a intensidade do exercício, a gente começa a produzir algumas substâncias que podem gerar nocicepção. Só que a intensidade do exercício aqui tem que ser muito alta no indivíduo saudável. Mas quando a gente vai para o indivíduo com dor crônica, quando a gente começa a dar intensidade, uma intensidade leve de exercício, já gera um estresse no organismo dele que produz substâncias que vão na direção da analgesia. Então, olha aqui, quando eu estou terminando a analgesia aqui no indivíduo, na intensidade do exercício no indivíduo com dor crônica, esse indivíduo saudável, ele continua na analgesia aqui. Só que aqui a intensidade baixa já produz isso. Se a gente acrescenta um pouquinho mais da intensidade, a gente já pode estar favorecendo a dor desse paciente. Então, isso é muito importante porque a nossa dosagem ela é importante. A gente não vai ter uma dosagem no indivíduo saudável a mesma no indivíduo com dor crônica, porque a gente sabe que essa a resposta que esse indivíduo tem frente à intensidade do exercício ela é diferente. Por isso que eu mostrei para vocês aqui, ó, que ao inserir adequar atividade física e exercício, muitas vezes a dosagem ela vai fazer parte, porque se você já dá uma dosagem alta e o paciente já sente dor, já tem outra experiência negativa, a chance de você conseguir fazer que ele tenha uma aderência ao exercício, ela vai ser muito pequena, tá? Então, em relação a isso, evolua com cautela. Esse indivíduo já é um indivíduo que muitas vezes apresenta fadiga. Então, ele já é um indivíduo que não vai responder da mesma forma ao exercício, à intensidade do exercício. A dosagem ela vai ser muito importante. Mas o primeiro e principal objetivo é tornar esse paciente ativo. Independente do qual exercício, se eu me tornar ativo, eu não vou ter exercício. Então, o primeiro foco é o quê? Tornar esse ambiente seguro para que ele se sinta seguro para realizar o exercício. Aí depois a gente vai fazer toda a avaliação
dentro do contexto dele e vai ver quais exercícios serão melhores para ele. Aí a gente vai incluindo esses exercícios, tá? Então, não existe uma dose padrão para pessoa com dor crônica. E isso é o mais difícil na clínica, é a gente acertar a mão nessa dosagem para que ele consiga se manter ativo. Isso é um grande desafio para a gente na clínica, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu só. Não, não saio, espera só um momento. Deixa eu só sair aqui da tela que eu quero dar alguns recadinhos para vocês. Vocês têm alguma dúvida, pessoal?